Olá! Hoje nós vamos estar abordando, à luz das escrituras, de cunho teológico, um assunto que está muito em alta: o narcisismo no nosso contexto religioso. É um assunto que está em alta em nosso momento. E nós sabemos que dentro de nossas igrejas, em nosso contexto religioso, existe muitos escondidos de propósito. A pergunta é: será que se esconde aos olhos do grande eu sou, aquele que vê tudo, que os olhos são como chama de fogo? Será que eles continuam querendo ser deuses e pode continuar no seu maldade em cima de maldade? Porque o narcisista, ele sabe o que é, ele gosta de ser, ele quer ser Deus. Eu até acho e que dá para perceber que o primeiro narcisista da história começou no céu, foi Lucifer, porque ele estava encarregado de louvar ao nosso Deus, de conduzir o louvor. Ele era lindíssimo, mas a sua beleza o corrompeu. E chegou o momento que ele não quis louvar, ele queria a adoração, ele queria erguer um trono acima do trono de Deus. E o narcisista, ele é esse, é um ser que quer ser Deus. O narcisista, ele quer ser admirado. Todos têm que aplaudi-lo, têm que gostar, têm que elogiar, porque ele não pode ser confrontado. Ninguém pode ser mais que ele. Ele é simplesmente o melhor em tudo que faz, em tudo que vai fazer. Ele é o melhor. Então, eu pesquisei, vou trazer de acordo com a psicologia, de acordo com a psiquiatria, mas eu vou abordar como teóloga, que sou cristã, do ponto de vista teológico. Então, o conceito de narcisista, de acordo com a psicanálise, define o indivíduo que admira exageradamente a sua própria imagem. É alguém que se acha o máximo, é alguém que se ama, é alguém digno de ser aplaudido, de ser servido, é alguém, nossa, todos têm que me admirar, todos têm que me seguir, todos têm que me amar, porque eu sou simplesmente. Eu acho que quando se Deus dissesse eu sou o que sou, ele diria não, é eu que sou. Porque ele pensa que Deus gastou mais tempo com eles. Então eles merecem tudo de bom dessa terra. Tudo tem que estar em volta dele. Tem que ser exageradamente elogiado, servido. Todos têm que bater continência para ele. É um transtorno de personalidade. Ele é sempre superior, grandioso, merece tudo. É arrogante e tem visão negativa dos outros. Ele sempre é o melhor. Ele canta melhor, ele prega melhor, ele é o melhor pastor, ele é o melhor pai, ele é o melhor esposo, ele é o que canta, o que toca todos os instrumentos. Ele é simplesmente o inefável. Ele se vê assim. É alguém que só Deus para desmascarar este ser ou um bom profissional. Esse ser é tão incrível que uma certa pessoa, ela tinha um esposo com este cunho de narcisismo. Então, um dia, uma irmã, pela palavra do conhecimento, disse a esta senhora, disse assim, olha, o teu esposo, não diz mais nada para ele, porque ele se acha muito bom, ele se acha excelente, ele se acha acima do bem e do mal. Isso é assustador, porque a esposa já tinha orado 15 anos para a mudança do esposo. Nesse contexto a qual estou abordando, é muito pior do que qualquer outro. Por quê? Porque temos a barreira da religião
que muitas vezes ela oprime esta mulher, enquadra esta mulher que ela deve orar por esse marido, deve pagar o preço por esse marido, e esta mulher, muitas vezes, o joelho sai a pele, nasce a pele, e este homem não muda. Sabe por que ele não muda? Porque ele não deixa o Espírito Santo trabalhar na vida dele. E o narcisista acha que ele é superior a todos. Logo, portanto, todavia, ele não se acha necessário mudar, porque ele é, sabe o quê? Eu vou trazer aqui um cunho teológico. Ele é que nem aqueles fariseus que Jesus disse, sabe? Ele queria ocupar o melhor lugar, estar no melhores banquetes, vestir as roupas mais bonitas, com mangas que chamassem atenção. Quando ele chegasse numa praça, levantasse as mãos, todo mundo tinha que dizer, lá veio o mestre. Por quê? Porque ele gosta de chamar a atenção. Ele é o mini-Deus. Ele é simplesmente superior a todos. Isto é muito perigoso. Sabe por quê? Porque Deus, ele não tem por culpado o inocente. E nem tem o inocente por culpado. Aquilo que o homem faz, ele vai colher. Até porque, segundo a doutora Ana Beatriz, ela diz que a pessoa gosta de ser assim. Ela é uma psiquiatra, ela é conhecedora da psique humana, do cérebro humano. Então, ela disse que a pessoa narcisista, ela gosta de ser. Ela se realiza em ser. Ela quer ser. Ela oprime o outro, ela se realiza. Ela não tem empatia. Então, é muito difícil para as irmãs, dentro do nosso contexto religioso, ou também, às vezes, tem um irmão. É mais raro, mas tem. Que o homem não pode olhar para um lado, não pode olhar para o outro, que a mulher oprime, porque a mulher, ela é uma Cleópatra, ela é uma deusa. Então, é muito difícil nesse contexto, porque hoje eu vejo em vários vídeos, em vários programas, que os profissionais da área dizem, se você descobriu que o seu cônjuge é um narcisista, corra, caia fora. Mas no nosso contexto religioso, isso é muito mais difícil, porque nós somos ensinados, treinados, que nós temos um Deus que pode mudar. Na faculdade, eu aprendi com os meus mestres, um doutor, ele disse que tem gente dentro da nossa igreja que não faz parte do corpo espiritual. Por quê? Porque não tem prazer na palavra de Deus, não quer mudar. E o Espírito Santo, ele é um cavalheiro, ele não vai obrigar, ele é diferente do outro. O outro lado lá, o lado das trevas, ele obriga, ele oprime, ele escraviza. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo, o Consolador. Jesus disse que ele viria para nos guiar em toda a verdade, nos mostrar o que havia de vir e nos guiar na justiça e convencer o mundo do pecado. Mas se o ser a qual eu estou tratando hoje, que é o narcisista, ele tem prazer em ser ruim, ele tem prazer em maltratar o outro, em destratar, em humilhar, ele se realiza, sabe por quê? Porque é uma maneira de ser. O narcisismo, ele não é uma doença, ele é um transtorno de personalidade que a pessoa gosta de ser assim. Sempre é relacionamento abusivo, é abusador, abusa do outro, não tem empatia, sempre está certo, quer ser admirado, ele não pede desculpa nunca, ele sempre está certo, e o que é melhor, ou é pior, que ele dá um jeitinho, o chamado jeitinho brasileiro, que ele ofende a vítima e faz com que a vítima se sinta culpada pelo erro. Ele causa o problema e faz parecer que o outro é o responsável por aquele problema. Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que um narcisista, ele trai a esposa. Aí ele vai dizer, eu te traí porque você estava doente. Para que eu quero uma mulher doente? Então, isso, ele já está dizendo o que para a mulher? Olha, eu te traí porque culpado é você, porque você estava doente. Então, isso é característica do narcisista. Muitas vezes, este que eu estou falando, ele não está fora da igreja, ele está sentado do nosso lado e faz a sua esposa se sentir culpado pelo pecado dele. Eu conheço casos
de irmãs que já criaram 2 filhos do esposo e diz, mas é porque eu falhei, irmã. Eu estava doente. Irmã, eu viajei. Quando eu viajei, ele ficou com a vizinha. Não, irmã, você não é culpada disso, não. Culpado é ele, que não teme a palavra, que não respeita o grande Yahvé. Então, ele é o culpado, não se sinta culpado. E eu quero trazer também uns personagens que quando eu estava estudando para gravar esse vídeo, eu pensei nos fariseus. Eu acho que são... O primeiro que eu acho é o capeta, né? Depois dos fariseus, cai como uma puma no narcisismo. E quando eu estava meditando ontem, o Espírito Santo me trouxe Nabal. Gente, 1 Samuel 25:3. Nabal era homem duro, maligno em todo o seu trato. A Bíblia narra que ele tinha uma esposa maravilhosa, bonita, prendada, temente, mas ele era uma pessoa horrível. E na narrativa diz que, uma certa vez, o Davi, a qual Deus disse que é segundo o coração dele, Davi mandou pedir, estava em aflição, e ele estava lá numa grande festa, tosquiando as ovelhas, tinha uma fartura, muito churrasco, muita bebida, muito vinho, né, muito guaraná, trazendo para hoje, e Davi mandou pedir uma refeição. Sabe o que ele disse? Chamou Davi de escravo e disse que não ia mandar nada da comida dele para Davi. Suvino, mesquinho, ridículo. Sabe por quê? Porque uma característica do narcisista é ser suvino, é ser mesquinho. Existem uns deles que, quando é para as pessoas lá de fora, gente, é uma pessoa maravilhosa, sem defeito, nossa, paga a cirurgia do coração, faz qualquer negócio lá fora, mas para dentro de casa, oprime os filhos, oprime a esposa, mal compra o almoço. E se a mulher fizer qualquer coisa para contrariar, ele ainda diz assim, se tu não fizer como eu estou te falando, até o almoço eu deixo de comprar. Lá fora, se chegar alguém nessa hora, ele pega a mão da esposa e diz, olha amor, chegou, chama até a mulher de amor, chama o cônjuge de amor para parecer que é um marido de excelência. Mas só Deus sabe. E sabe o que é que eu acho bom nisso? Trazendo para um cunho teológico, na perspectiva de fé, é que Deus ele está vendo. Quando Davi recebeu a informação de Nabal, Davi ficou transtornado. Abigail, uma mulher sábia, disse para Davi, foi lá interceder. Disse, não, meu senhor, deixa que os teus inimigos Deus vingue. Não te mete com Nabal não, que até o nome dele já é loucura. Você sabe o que aconteceu? No dia seguinte, quando ele passou do vinho, aí Abigail intercedeu, foi lá com Davi, levou pão, levou mel, levou azeite, e Davi disse, por ti, mulher, eu vou ouvir, não vou lá não. Eu ia lá acabar com todo mundo, mas tu tem razão, que o meu Deus me vingue. E Deus foi lá. A Bíblia diz que Nabal foi ferido, e em 10 dias ele estava, mortinho da silva. Sabe por quê? Porque esse ser a qual eu estou falando nesta tarde, estou falando agora, ele se acha tão especial, que ele pensa que não vai morrer. Ele se acha tanto Deus, que ele pensa que ele não vai perecer, que ele pode fazer o que quiser com quem ele quiser. Pode oprimir mulher, pode oprimir filho. Com aquele que ele não precisa usar máscara, ele tira a máscara e oprime. Quem chega lá fora, se a esposa contar, ninguém acredita. Por quê? Porque só quem vai saber quem é este marido, quem é esta pessoa que é narcisista, é quem vive com ele. E o Senhor que fez os céus e a terra. Que este Senhor, ele não dormita e ele não deixa para sempre as injustiças acontecer sobre essa terra. E engana-se quem pensa que pode fazer tudo o que quiser e vai continuar. E o que é bem interessante, que o narcisista, ele, por isso que ele não muda, porque ele quer ser Deus, ele é o inefável, ele é o intocável, ele quer ser admirado, tá? Tá cheio. E eles têm umas fases terríveis, ele abandona, ele despreza, ainda diz que culpada é a mulher, ele despreza a mulher, deixa ela por outra, deixa por uma de 20, ainda diz que é porque a mulher não escovava o cabelo, não cuidava dela, ela não era bonita. Ô, coitada, se ele só traz o almoço, como é que ela vai para o salão? Tá difícil assim. Ainda bem que Deus não deixa as injustiças prevalecer. E para fechar com chave de ouro, você sabe uma pessoa que o Espírito Santo me trouxe para
fechar. Está lá em Esther 3, versículo 5. O Ramã era outro. Ele queria ser adorado. Ele queria ser idolatrado. E quando ele passava, todo mundo tinha que se curvar perante ele, tinha que aplaudir este homem. Mas aí, Mardoqueu era judeu. E Mardoqueu tinha que obedecer a lei. Diante só do teu Deus tu adoras. Só o teu Deus tu prestará culto. Ele não podia infligir a lei do seu Deus e não se dobrou perante Ramã. Foi o que aconteceu? Ele mandou. Mas nós, que muitas vezes o sistema religioso nos enquadra, não podemos sair correndo e deixar. Mas que os céus olhem para nós, olhe para cada um e faça justiça, porque Deus não inocenta o culpado e nem culpa o inocente. Que o nosso Senhor venha nos abençoar, nos olhar com seu olhar de misericórdia. Se este vídeo lhe ajudou, compartilhe com seu irmão, compartilhe com sua irmã. Seja parceiro no conhecimento e na libertação das pessoas, porque o conhecimento, ele traz liberdade. Entre, deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário. Obrigado.